Nós temos, desde o mês de julho, estudado a série de mensagens que fala sobre a alegria. Temos conversado sobre a alegria. Uma série de mensagens baseada na carta do apóstolo Paulo aos cristãos da igreja em Filipos. Passamos todo o mês de julho estudando capítulo 1, capítulo 2 de Filipenses. Hoje, pela graça de Deus, chegamos ao Hoje não, né? O pastor Rubinho, durante o mês de agosto, falou conosco sobre o capítulo 3 e hoje nós vamos fechar essa série com o último capítulo, o capítulo 4. Na verdade, na semana passada, o pastor Rubinho chegou a conversar com vocês sobre o versículo 1 do capítulo 4. Hoje eu quero retomar o versículo 1 e concluir o nosso estudo nessa carta. E a temática central da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é a alegria. Nós temos falado sobre a alegria e sobre como podemos permanecer firmes em tempos de adversidade, como podemos permanecer firmes em tempos de lutas, de tribulações. E já vimos tantas lições, já aprendemos tantas lições nessa carta tão importante. E hoje nós vamos ver quais são as últimas palavras do apóstolo Paulo a essa igreja. Nós vamos, pela graça de Deus, conversar sobre capítulo 4, versículos de 1 a 20 de Filipenses, a carta da alegria. A palavra do Senhor diz assim: Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora, suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, Filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês, pelo contrário, desejo que sejam recompensados pela sua bondade. No momento, eu tenho tudo de que preciso, e mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições de vocês, pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus.
E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora, toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor fala conosco através dela, muito obrigado porque podemos estar reunidos nesse momento para ouvir a Tua voz. Obrigado porque no nosso país podemos fazer isso de maneira livre. Ansiamos, ó Deus, pelo dia em que poderemos novamente nos reunir como povo, todos juntos aqui nesse espaço físico. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abrevie esse tempo, que logo isso possa acontecer, mas queremos te pedir, ó Deus, que hoje, nesse dia no qual nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, nós te pedimos, fala conosco. De maneira muito especial, eu quero te pedir, usa a minha vida. Apesar das minhas limitações, apesar das minhas falhas, usa a minha vida, é o que eu te peço em nome de Jesus. Fica conosco, Deus. Abre os olhos, ouvidos espirituais dos meus irmãos, abre o coração dos meus irmãos, para que a Tua palavra, ao cair sobre a vida deles, possa enchê-los da alegria que vem do Senhor, possa enchê-los da esperança que Cristo conquistou para nós. Fica conosco, o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente leu aquelas que são as últimas palavras do apóstolo Paulo para a igreja dos Filipenses. Paulo, como eu já repeti várias e várias vezes aqui, estava numa situação não muito agradável na sua prisão em Roma. Paulo estava privado de muitas coisas, ele que era um homem tão ativo, que viajava por todo o Império Romano para pregar o Evangelho, para cuidar das igrejas locais, se via agora acorrentado a 2 soldados romanos e com a incerteza do dia de amanhã, porque ele não sabia se seria liberto no seu julgamento, o julgamento que ele estava esperando lá em Roma, ou se ele seria levado para o martírio, levado para a morte. E esse pastor agora traz para a igreja dos Filipenses as suas últimas palavras. Ele poderia voltar a vê-los e poderia celebrar pela libertação que ele receberia, mas ele não sabia disso. Então ele endereça aos Filipenses as suas últimas palavras. E nessas últimas palavras de Paulo, ele dá àqueles cristãos os seus últimos conselhos também. E esses conselhos, o tom pastoral que Paulo tem nesses versículos que a gente acabou de ler, não é um tom de meras sugestões, como que, olha, se vocês quiserem ser alegres, eu vou dar uma sugestão para vocês, tenta fazer isso, vai que dá certo. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá alguns conselhos pastorais em tom de mandamento, porque várias das palavras que ele usa aqui, vários dos verbos que ele usa aqui estão no imperativo. São mandamentos de um pastor para a sua igreja. São mandamentos de um velho pastor que já aprendeu o suficiente do Senhor para dizer, olha, vocês só vão conseguir viver uma vida de alegria em meio às dificuldades. Vocês só vão conseguir ser felizes em meio a perseguições, a prisões, a conflitos, se vocês seguirem esses conselhos. Como alguém que está preso, como alguém que sofreu muito na vida, consegue dar conselho para outras pessoas sobre como ser feliz, se a pessoa vivenciou muitas desgraças. Eu acho que é aí que está o maior valor. Porque uma pessoa que vive em circunstâncias muito boas, ela vai falar daquele lugar em que ela está privilegiada. Mas uma pessoa que sofreu muito na vida e fala sobre alegria, ela tem sim propriedade para falar sobre alegria, porque ela conseguiu transcender as dificuldades que ela passou na vida para ser feliz mesmo assim. Para que os cristãos filipenses pudessem viver uma vida de alegria que é maior do que as dificuldades que a gente enfrenta. Para eu e você vivermos uma vida de alegria que é bem maior do que as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós precisamos parar também e ouvir os conselhos desse pastor já idoso. Ouvir os conselhos desse pastor preso, mas contente. Nós precisamos parar e ouvir.
a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, que atravessou os séculos e chegou até nós hoje. Sim, porque os conselhos de Paulo não foram conselhos para os problemas locais da igreja de Filipenses. Sim, resolveu os problemas da igreja dos Filipenses. Mas se o Espírito Santo permitiu que essa carta chegasse a mim e a você hoje, é porque existem lições muito importantes para a gente aprender sobre a alegria. Você quer viver essa vida de alegria plena no Senhor, mesmo em meio às adversidades? Você quer permanecer inabalável em meio às investidas do inimigo? Você quer permanecer inabalável em meio às tempestades da vida? Vamos observar então juntos esses 5 mandamentos que o apóstolo Paulo apresenta para que tenhamos uma vida de alegria. Esses 5 mandamentos não são aqueles conselhos, faça isso e você vai obter isso de Deus. Não, não são isso. São conselhos de alguém que falou, olha, você vai trilhar uma caminhada difícil. Não são os 5 passos para a felicidade, mas é o caminho de redenção, é um caminho de alegria, é um caminho de vitória. Mas de vitória em meio às lutas, de alegria em meio ao sofrimento. Você está disposto a caminhar com o apóstolo Paulo, encontrar alegria em meio ao sofrimento? O primeiro mandamento do apóstolo Paulo para a igreja dos Filipenses é: permaneçam firmes. É uma ordem. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Muitos de nós temos a mania de começar muitas coisas na nossa vida, mas é difícil a gente permanecer nela, né? Eu lembro que você no começo do ano fez o propósito de permanecer firme na academia. Não durou 15 dias. Eu sei que você prometeu no começo do ano que seria um profissional melhor. Será que você permaneceu firme no seu propósito? Aqui o apóstolo Paulo está lembrando aqueles irmãos, se vocês quiserem ser felizes e viverem uma vida de alegria, alegria inabalável, vocês precisam permanecer firmes no Senhor. E o verbo permanecer aqui que o apóstolo Paulo usa é o mesmo que era usado pelos comandantes dos exércitos romanos para dizer que aqueles soldados deveriam permanecer em formação de batalha. Eles não podiam sair procurando um lugar ali no meio do exército para se alocarem. Eles deveriam permanecer no posto onde eles foram colocados pelo comandante. E aqui Paulo está falando, olha, vocês cristãos em Filipos, vocês cristãos da igreja de Vila Hortência, precisam permanecer no lugar onde o Senhor de vocês os colocou. Permaneçam firmes no Senhor. E quais eram as batalhas que esses filipenses estavam enfrentando? A gente já viu há algumas semanas que eles enfrentavam batalhas contra os judaizantes, eles enfrentavam batalhas contra aqueles pastores invejosos que queriam minar o ministério de Paulo, eles enfrentavam perseguições por parte do império, eles tinham as suas posições sociais ameaçadas só por se declararem cristãos. Essas são as batalhas as quais todos nós enfrentamos em maior ou menor grau, em maior ou menor escala, mas o mandamento do apóstolo Paulo é: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Não relaxem. Às vezes, meus irmãos, na nossa vida, a gente acaba relaxando no nosso compromisso com Deus quando a ordem dele é que permaneçamos alerta. Que a gente permaneça vigiando e orando para não cair em tentação. E quando o Senhor olha para nós, nós estamos dormindo como os apóstolos no jardim de Getsêmani. É natural que a gente se pergunte como a gente pode se manter firme, como eu posso permanecer firme no Senhor. O versículo 9 mostra para a gente como a gente pode permanecer firme. Como cumprir essa ordem de permanecermos firmes. O apóstolo Paulo diz: continuem praticando tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam de mim, tudo que vocês ouviram e tudo que vocês me viram fazer. Como permanecer firmes no Senhor? Olhe para o exemplo de irmãos mais velhos que você. Olhe para o exemplo dos heróis da fé que nós temos na Bíblia. Olhe para esses exemplos e permaneçam. Olhe para esses exemplos e aprendam, recebam esse legado, ouçam, vejam, imitem
esses exemplos, permaneçam firmes. E o versículo 9 termina: então o Deus da paz estará com vocês. Irmãos, às vezes a gente não desfruta de paz porque a gente fica correndo que nem menino, de um lado para o outro, querendo novidade, querendo coisa nova. Mas o conselho do apóstolo Paulo para nós é: não fiquem correndo atrás de coisa nova como crianças correm atrás das novidades, do movimento mais legal. Permaneçam firmes no que vocês viram, no que vocês ouviram, no que vocês aprenderam de mim. Mas existe um segundo mandamento para que vivamos uma vida de alegria. Esse segundo mandamento é: resolvam os seus desentendimentos. E aqui Paulo apresenta para a gente duas mulheres que estavam no epicentro de um grande terremoto que estava abalando a comunidade dos filipenses. Duas mulheres com um nome muito bonito, e fica a sugestão para você colocar nas suas filhas: Evódia e Sintique. Agora eu suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que elas estão no Senhor, ou seja, não são duas mulheres carnais, não são duas mulheres descrentes, incrédulas, mas são duas mulheres que estão no Senhor, e Paulo roga a essas duas que elas resolvam os seus conflitos. Na versão Almeida Revista Atualizada, que é que a gente está acostumado, é: pensem concordemente. Resolvam o seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, provavelmente esse era o pastor que estava pastoreando a igreja de Filipos lá. Eu peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da Bíblia. Ou seja, eram mulheres ativas na comunidade, mulheres trabalhadoras na obra de Deus. Porém, a rixa delas foi motivo de repreensão pelo apóstolo Paulo aqui. E você já parou para pensar que a briga daquelas mulheres era tão séria, mas tão séria, a ponto do nome delas merecer ser registrado aqui na carta aos Filipenses e durar até hoje? É porque muitas vezes na comunidade vai haver diferenças de pensamento, diferenças de opinião. Porém, o coração dessas duas mulheres colaboradoras no Senhor, dessas duas mulheres tão trabalhadoras que ajudaram Clemente, que ajudaram Timóteo, que ajudaram Paulo, o problema relacional delas duas era tão sério que estava começando a abalar toda a comunidade. E é por isso que Paulo trata de maneira pública. Já pensou se todas as vezes que você brigar com alguém na igreja, a sua briga seja tão séria, mas tão séria que o pastor precise trazer para público para tratar do seu problema? Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com Evódia e com Sintique. Elas, que eram mulheres ativas na obra de Deus, deixaram o seu ego falar mais alto, deixaram suas diferenças de opinião falarem mais alto, a ponto de incomodar tanto a comunidade que o apóstolo Paulo teve que repreendê-las aqui. Irmão, será que eu e você temos tido a cabeça tão dura como a cabeça dura dessas duas mulheres, que o apóstolo Paulo fala aqui? Muita gente acha que por ter um probleminha com o irmão dentro da igreja, deve sair da igreja, deve mudar de lugar. Fala: olha, aqui não tem espaço para nós dois. Mas é muito interessante a gente ver que aqui, no texto dos Filipenses, Paulo não dá a saída da igreja, a mudança de igreja como opção. A única opção para quem está no Senhor, agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que as duas estão no Senhor, tendo em vista que vocês duas são irmãs e não dá para você trocar de família, porque o sangue que une vocês é muito maior do que o sangue carnal, é o sangue de Jesus. Tendo em vista que vocês estão no Senhor, não existe opção, mudar de igreja não é opção, viver bicudo com o outro não é opção. Tendo em vista que você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, pensem concordemente, caminhem em unidade, resolvam os seus desentendimentos. Será que você caminhou com Jesus a ponto de conseguir ir até aquela pessoa com quem você tem problema e resolver os seus desentendimentos? Resumindo, esse segundo mandamento do apóstolo Paulo é: caminhem em unidade. Jesus
na sua oração sacerdotal, logo quando ele estava se despedindo dos seus discípulos na noite da última ceia, Jesus roga ao Pai para que os seus discípulos fossem um. Porque à medida que nós, como discípulos de Jesus, caminhamos em unidade uns com os outros, à medida que nós caminhamos assim, a glória do Senhor pode ser vista através de nós. Pai, assim como eu e o Senhor somos um, faz com que os meus discípulos, os meus amados também sejam um, para que a tua glória seja vista através deles. Irmãos, a nossa unidade traz a glória do Senhor para o meio da igreja. A nossa unidade faz com que a glória do Senhor seja vista pelos não cristãos. Pensem concordemente, resolvam os seus conflitos, mostrem para esse mundo como é que eles devem resolver os conflitos deles. Maridos, mulheres que brigam, resolvam os seus conflitos de modo que os maridos e mulheres desse mundo perdido vejam em vocês um jeito de resolverem os conflitos dentro de casa. Pais e filhos que vivem em discussão, resolvam os seus conflitos, pensem concordemente no Senhor, de forma que esse mundo veja a cura do Senhor sendo ministrada a relacionamentos, a começar pela nossa casa, a começar pela nossa igreja. Essa semana eu li de um pastor mentor que tem me abençoado muito. Uma citação de um dos doutores da igreja, o João Crisóstomo, que viveu lá nos anos 345 a 407. E no tempo de Paulo, no tempo do João Crisóstomo, já existia problema de relacionamento na igreja. Olha só o que o João Crisóstomo escreve. Vós sois todos irmãos. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. É o que diz Mateus 18:20. Mas que vejo eu? Cristãos que servem sob o mesmo estandarte, sob o mesmo chefe, devorando-se e destruindo-se uns por um punhado de ouro, outros pela glória, outros sem motivo algum, outros pelo prazer da lisonja. O nome de irmãos é vão entre nós. Mostrai respeito por essa santa mesa para a qual fomos todos convocados. Mostrai respeito por Cristo que foi imolado por nós. Mostrai respeito pelo sacrifício que aí é oferecido. Como é que depois de termos estado a uma mesa assim e comungado um alimento desses, pegamos em armas uns contra os outros em vez de nos armarmos juntos contra o demônio? Como é que esquecemos o adversário e disparamos seta contra os irmãos? Mas que setas, diríeis vós? Aquelas que são lançadas pela língua e pelos lábios. Não são só as setas de ponta de ferro que ferem. Há palavras que causam feridas muito mais profundas. Palavras do João Crisóstomo. Olha, irmãos, como vocês podem comungar da mesma mesa, participarem da ceia do Senhor e viverem armados uns contra os outros, quando vocês deveriam se armar contra o demônio? Como vocês podem se fazer de cínicos, perguntando, mas que setas eu tenho lançado contra o meu irmão, quando vocês sabem que as palavras muitas vezes são setas que ferem muito mais do que setas físicas, que flechas físicas. Há palavras que causam feridas muito mais profundas. Pensem concordemente, resolvam os seus conflitos, resolvam as suas diferenças, resolvam os seus desentendimentos. É o segundo mandamento para que vivamos uma vida de alegria. Mas existe um terceiro mandamento. O terceiro mandamento que o apóstolo Paulo apresenta para nós é: alegrem-se. Olha só o que os versículos 4 e 5 falam para a gente. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Alegrem-se. Repito, alegrem-se. Se existe um mandamento que é enfatizado aqui nesse último capítulo da Epístola aos Filipenses, é alegrem-se. A alegria, meus irmãos, tira de nós a amargura.
A alegria não apenas tira de nós a amargura, mas nos faz amáveis em tudo aquilo que fazemos. Você já viu uma pessoa ranzinza? Você conhece uma pessoa resmungona? Essa pessoa ranzinza e resmungona, ela não consegue ser uma pessoa doce. Mas uma pessoa que é alegre, por mais que ela esteja passando por problemas e por dificuldades, é uma pessoa que consegue tirar sarro do próprio sofrimento. É aquela pessoa que consegue trazer alívio em ambientes onde está todo mundo muito tenso por um problema que é sério, sim. Eu não estou falando de uma pessoa que é aquele bobo feliz que faz piada em momentos impróprios. Isso daí é gente sem noção. Mas é aquela pessoa que consegue tornar assuntos sérios algo leve. Aquela pessoa que consegue transformar ambientes pesados em ambientes leves. Alegrem-se. Irmãos, alegria não é um estado de espírito. Alegria não é um desejo da nossa vida. Alegria não é aquela foto que a gente posta na rede social. A alegria não pode ser comprada com dinheiro, mas a alegria é um mandamento. A alegria é um mandamento que foi repetido pelo apóstolo Paulo. Se existe uma lição que vocês têm que aprender com essa série de 2 meses que nós tivemos aqui na igreja alegria é um mandamento. Alegrem-se. E alegrem-se sempre no Senhor. E quem está falando isso é alguém que está preso, é alguém que está acorrentado a soldados romanos, é alguém que está sendo difamado por pregadores invejosos, é alguém que está com a iminência da morte, porque se ele for julgado e condenado, Paulo vai ser morto. É alguém que já passou por naufrágio, é alguém que já passou por açoites. Alegrem-se, a alegria é um mandamento. E qual é a motivação que Paulo dá para a alegria? Está aí no finalzinho do versículo 5. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. E você pode pensar, parece que Paulo está dando para os filipenses aqui aquele medinho, né? Está tentando colocar medo. Lembrem-se, o Senhor vai vir em breve, então sejam alegres, sejam dóceis. Mas, na verdade, esse lembrete aqui de que o Senhor virá em breve não é uma ameaça do apóstolo Paulo. Eu estou mandando vocês se alegrarem, filipenses, e vocês têm motivo para se alegrarem, sabe por quê? Embora eu esteja passando por tudo isso, embora vocês passem na vida de vocês por aflições, por tribulações, lembrem-se, o Senhor virá em breve. Sejam dóceis, porque no reino do Senhor não existe amargura. No reino do Senhor existe alegria, paz e justiça no Espírito Santo. No reino do Senhor existe plenitude de alegria e delícias perpétuas. No reino do Senhor, que é um reino de alegria, a alegria flui como um rio. Lembrem-se, o Senhor está perto, e embora você não veja aqui o fim do seu sofrimento, lembrem-se que o Senhor está perto quando você cruzar o rio. Quando você atravessar a morte, lembrem-se, o Senhor está perto. O Senhor está vindo. O Senhor está à espera de vocês. Alegrem-se. Alegrem-se independente das circunstâncias. Alegrem-se porque embora esse mundo venha com armas, esse mundo venha com investidas contra vocês, do alto vem redenção, o Senhor está perto. Perto está o Senhor dos que têm espírito quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Ele não despreza aqueles que têm um coração compungido e contrito, como nós acabamos de ler. A alegria é um mandamento para nós. Será que a gente tem vivido a alegria como algo circunstancial? Ou será que a alegria tem sido um estilo de vida que nós nos vestimos? Mas se o apóstolo Paulo manda nós nos alegrarmos, existe um quarto mandamento. Um quarto mandamento que o apóstolo traz para a gente. Não vivam ansiosos. Não vivam ansiosos. Versículo 6. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, em vez da preocupação, e ele está sugerindo aqui para a gente uma troca. Olha, tire a preocupação, jogue fora a preocupação. E em vez da preocupação, orem a Deus. E como deve ser a nossa oração a Deus?
Orem a Ele pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Você está ansioso, meu irmão? Você está ansiosa, minha irmã? A ansiedade está te sufocando, parece que está te rasgando. Ore. Em vez de andar preocupado, em vez de andar ansioso, ore. E qual o conteúdo da sua oração? Pedindo especificamente aquilo que você precisa, paz para a sua vida. Mas agradeça também por tudo que Ele faz e por tudo que Ele já fez. E então, só então, quando vocês orarem pedindo e agradecendo, vocês vão experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. E essa paz vai guardar a sua alma, essa paz vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Steve Lawson, quando ele comenta esse texto, ele fala sobre ansiedade. Não vivam preocupados, não vivam ansiosos com coisa alguma. Steve Lawson, ele diz que ansioso significa alguém que está atribulado com preocupações. A ideia aqui é literalmente de ser puxado em diferentes direções ou despedaçado. Pensa que você está aqui sendo puxado de um lado pela sua esperança e por outro pela desesperança. A imagem é a de sofrer tensão, de suas esperanças puxando numa direção e as provações da vida puxando na direção oposta. A pessoa, nessa situação de ansiedade, se sente como se estivesse sendo rasgada a ponto de romper-se. E aqui eu quero parar. Irmãos, esse mundo que coloca sobre nós mais ocupações do que nós aguentamos. Esse mundo que sempre tem uma mensagem a mais de WhatsApp para responder, que sempre tem um e-mail a mais para a gente responder, que sempre tem uma atividade da faculdade, da escola a mais para fazer, que sempre tem uma tarefa do trabalho a mais para fazer, e você que foi para o home office se vê pressionado, se não pressionado, você se vê esticado pelas suas obrigações de casa e pelas suas obrigações do trabalho. Se você se sente assim, alguém que está a ponto de rasgar por conta da preocupação, por conta da ansiedade, olha só qual o antídoto que o Steve Lawson apresenta para a gente, que já foi, na verdade, apresentado pelo apóstolo Paulo. Ele diz, quando Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, trata-se de uma ordem. A preocupação, ocupar-se previamente, porque preocupação é isso, pré-ocupação, demonstra que não estamos confiando que Deus está no controle. Se você se desespera antes mesmo de dar ruim, se você se desespera antes mesmo do errado acontecer, se você só consegue pensar que vai dar errado aquilo que você está fazendo na sua vida, isso demonstra que quem está, na verdade, no controle da sua vida é você, e que você não entregou coisa nenhuma, o leme do seu barco para Deus. A preocupação demonstra que não estamos confiando que Deus está no controle. Isso revela que não temos certeza de que Deus proverá aquilo de que precisamos em seu tempo perfeito. E aqui tem uma outra coisa, porque às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo, porque o meu tempo é perfeito, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. A de Deus, coisíssima nenhuma. Essa é a fala arrogante da pessoa ansiosa, da pessoa preocupada. O meu tempo que é bom. Eu não quero confiar no tempo perfeito de Deus. Preocupação é encarar meus problemas confiando em mim mesmo, em vez de confiar no Senhor. Preocupar-se é não crer nas promessas que Deus faz em sua palavra. Não fiqueis ansiosos. É tanto um comando para confiar no Senhor, quanto um convite para desfrutar de paz com o Senhor. Quando Paulo diz, não fiquem ansiosos com coisa alguma, é uma ordem sim, mas é um convite. Não fiquem ansiosos, orem, confiem no Senhor, entreguem a Ele as suas súplicas, não uma oração, um pedido comum, mas uma súplica, mas entreguem a gratidão de vocês. Viver dessa forma, meus irmãos, faz com que a gente experimente a paz que nos livra da ansiedade.
E é muito interessante que, se a gente olhar os versículos de 10 a 14, Paulo vai apresentar o exemplo dele mesmo como exemplo de alguém que aprendeu a lição do contentamento ao invés da lição da ansiedade. Olha só o que os versículos de 10 a 14 dizem. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que vocês sempre se preocuparam comigo, mas vocês não tinham oportunidade de me ajudar. Só para você entender essa fala do apóstolo Paulo, no comecinho do ministério do apóstolo Paulo, os filipenses sustentavam Paulo financeiramente, mas depois de um tempo eles pararam de ajudar Paulo, porque Paulo foi cumprir o ministério dele em outras localidades. Mas se você ler o livro de Atos, quando os filipenses souberam que Paulo estava preso e que na prisão Paulo teria que pagar o próprio aluguel da casa que ele estava morando, porque a prisão romana não tinha um sistema prisional onde o governo bancava os presidiários, Paulo tinha que pagar o próprio aluguel e ele não podia trabalhar normalmente. Os filipenses se juntaram, levantaram uma oferta e mandaram essa oferta para o apóstolo Paulo. E Paulo ficou muito feliz, e aqui ele está falando sobre isso. Olha, eu me alegro no Senhor porque vocês voltaram a se preocupar comigo e voltaram a mandar uma oferta para mim. Eu não digo isso porque eu esteja necessitado, porque eu aprendi a estar satisfeito com todas as coisas. Eu poderia me preocupar, e se eu não conseguir pagar o meu aluguel? Mas aqui, eu estou satisfeito, Deus tem me dado todas as coisas. Mesmo assim, versículo 14, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual eu estou passando. Ele poderia estar ansioso quanto ao seu sustento, mas aqui a gente vê um homem tranquilo, um homem grato, um homem que dá graças a Deus porque ele, estando inútil, porque ele estava preso, inútil, inoperante no sentido financeiro, ele aqui agradecia a Deus porque Deus levantou pessoas para ajudarem ele nas necessidades dele. E aqui Paulo fala a respeito da generosidade daqueles irmãos, nos versículos 15 a 18. Porém, no versículo 19 existe uma promessa para aqueles que escolhem descansar em Deus para a sua provisão, que escolhem viver uma vida de gratidão, mesmo em meio às tribulações. Versículo 19, esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Se você está ansioso quanto ao seu amanhã, se você está ansioso quanto às contas que você tem para pagar e o dinheiro curto que você dispõe, se você está ansioso quanto ao futuro da sua família, o futuro dos seus filhos, se você está ansioso, ansiosa quanto ao seu trabalho, não sabe se você vai dar certo, se por conta da crise que a gente enfrenta, talvez você passe por um corte e de repente você perca o seu emprego. Não sei quais são os motivos que te deixam ansioso, ansiosa. Versículo 19. Sejam gratos, sejam generosos, e assim, o mesmo Deus que cuidou de Paulo na sua prisão vai suprir todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, existe um outro mandamento. Esse mandamento está no versículo 8. Em vez de se encherem de ansiedade, ocupem o pensamento de vocês com coisas boas. Ocupem o pensamento de vocês com coisas boas. Versículo 8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Antes de eu me despedir de uma vez por todas de vocês, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Às vezes, irmãos, andamos ansiosos porque enchemos a nossa mente com os ladrões da alegria. Enchemos a nossa mente com aquilo que não deveria ocupar o nosso pensamento. Mas o convite do apóstolo Paulo para nós é que enchamos
a nossa mente com aquilo que habita a mente de Cristo. Na mente de Cristo está tudo aquilo que é verdadeiro. Na mente de Cristo está tudo aquilo que é nobre. Cristo não rebaixa os pensamentos dele. Na mente de Cristo, tudo que é correto habita. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável, excelente, digno de louvor. Hoje pela manhã nós conversávamos na escola dominical sobre treinarmos o nosso corpo para responder diante de situações que o mundo tenta nos treinar para que a gente responda de acordo com os padrões desse mundo. Mas nós cristãos, durante o culto, treinamos o nosso corpo para responder a Deus com gestos de adoração, com gestos que exaltam e que apresentam a nossa vida e o nosso corpo como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Em vez de ocupar a sua mente com coisas impuras, coisas reprováveis, coisas mentirosas, encha a sua mente com os ritmos do Senhor, com os ritmos da graça. Encha a sua mente com hinos de louvor ao Senhor, com hinos que te levam a abrir a sua boca e dizer coisas edificantes. Encha a sua casa com orações que lembram a você de quem Deus é. Encha o seu trabalho cheio de problemas. Encha o seu trabalho cheio de pessoas maldosas. Encha o seu trabalho com a paz de Cristo, por meio das suas palavras amáveis, por meio das suas palavras doces. Encha a sua rotina entre um telefonema e outro de pessoas que querem tirar algo de você, que querem tomar algo de você, que querem que você resolva os problemas delas. Encha a sua rotina. Encha a sua rotina com a paz de Cristo, pensando aquilo que o Senhor quer que pensemos, tudo que é bom, tudo que é admirável, tudo que é digno de louvor, tudo que é excelente, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Substitua as mentiras de Satanás pela verdade da palavra. Substitua o seu desejo pelo pecado pela nobreza de Cristo. Substitua os atalhos desse mundo por aquilo que é correto. Substitua pensamentos impuros, palavras impuras pela pureza de Cristo Jesus. Substitua a rispidez e a arrogância desse mundo pela doçura e pela amabilidade de Cristo. Substitua as coisas vergonhosas desse mundo pelas coisas admiráveis que o Senhor Jesus te ensina a fazer. Substitua as ocupações de segunda categoria. Substitua as pré-ocupações que são as coisas que devem vir em segundo plano. Substitua tudo isso pelas coisas excelentes. Sabe, irmãos, muitas vezes o nosso pecado como cristãos não é da gente trocar aquilo que Cristo quer para nós, a excelência de Jesus, por coisas ruins. Nem sempre nós trocamos a excelência de Jesus por coisas ruins. Nós substituímos a excelência de Cristo por coisas boas. O pastor John Piper diz que grande parte do tempo que a gente gasta fazendo coisas que nos tiram do nosso tempo a sós com Deus, sempre é respondendo e-mails santos, é sempre fazendo ligações santas, é sempre nos ocupando com coisas santas, mas que vem para ocupar o lugar que só Deus deve ocupar no nosso coração, que vem para ocupar o tempo que deveria ser o tempo de leitura e meditação nas Escrituras. E eu acho que a gente, na nossa geração, padece desse mal, sabe? A gente não substituir coisas boas por coisas ruins, mas a gente substitui a excelência de Cristo por coisas que são apenas boas. Você quer o bom ou você quer o excelente? Ocupem o pensamento de vocês com coisas boas. E eu diria mais, ocupem o pensamento de vocês com coisas excelentes. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. E esse mesmo Deus que cuida
que cuidou do apóstolo Paulo, que cuida de mim, suprirá a todos vocês todas as suas necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Lance sobre ele as suas ansiedades. Lance sobre ele as suas preocupações. Lance sobre ele tudo aquilo que hoje te impede. Tudo aquilo que te impede de escolher o excelente. Que no nome de Jesus você guarde esses mandamentos. Que no nome de Jesus você ocupe o seu pensamento com coisas boas. Que você não ande ansioso. Que você se alegre. Que você aprenda a resolver os seus desentendimentos. Que você permaneça firme no Senhor. Para a glória dele. Amém.